Este é o mais famoso podcast sobre calçado. Todas as terças-feiras, Pedro Fonseca e Rui Oliveira falam sobre o dia-a-dia da indústria, as notícias, o design, a tecnologia e, mais importante, as pessoas por detrás da indústria. Aperte os seus sapatos e ouça o podcast com um novo episódio todas as terças-feiras. Este podcast tem o apoio de Vapsol, always a step ahead. Sabia que o Felgueiras Magazine tem um departamento de marketing digital? Fazemos sites e lojas online, gestão de redes sociais e muito mais. Sejam bem-vindos a mais um episódio de o mais famoso podcast sobre calçado. Meu nome é Pedro Fonseca e aqui comigo tenho o Rui Oliveira via Zoom. Rui, olá. Olá, Pedro. Ora, nós hoje vamos falar de recursos humanos e eu vou desafiar o Rui a dizer, no fundo, que qualidades é que deve ter um bom profissional na indústria do calçado, como fazer para subir na carreira e ver o seu esforço recompensado. Rui, aceitas o desafio? Claro que sim, Pedro. Vamos lá então aqui à primeira pergunta que eu tenho preparada para ti. Os salários numa fábrica de calçados, salários médios, são baixos. Mas mesmo na parte da produção, há quem ganhe razoavelmente bem. A minha pergunta é, o que é que um jovem que está a começar agora a trabalhar na produção de uma fábrica de calçado, um jovem com 19, 20 anos, o que é que deve fazer se tiver como objetivo subir na carreira e passar a ganhar um salário de 1.000, 1.200 ou até mais do que isso? Bem, Pedro, em primeiro lugar, deixa-me dizer que naturalmente que isto será sempre no ponto de vista de uma perspectiva pessoal, uma vez que, não sendo empresário da área de calçado, falamos com base naquilo que são as nossas opiniões e as nossas abordagens ao setor. Naturalmente que aquilo que um jovem tem que fazer para subir na carreira, em primeiro lugar, é ter uma formação adequada àquilo que é a sua atividade profissional, porque isso vai ajudar e muito depois no desenvolvimento da sua atividade a crescer e a ser reconhecido como um bom ativo para a empresa. No entanto, eu acho que além da formação é necessário que exista um comprometimento, empenho, ser organizado acima de tudo, haver muita disciplina, porque todos nós sabemos que as empresas de calçado trabalham com diversos componentes, diversos fornecedores numa cadeia operacional muito extensa, e isso requer muita disciplina, muita organização, muito compromisso, muito empenho e acima de tudo também a própria qualidade naquilo que é o ativo, o recurso humano da empresa vai ser valorizada com todos esses requisitos. Rui, eu vou fazer um comentário ao teu comentário, se me permitiste. Falasses na formação e eu acho que é muito importante, especialmente para toda a gente. Existem cursos gratuitos ministrados pelo Centro Tecnológico do Calçado, ministrados pelo CFPIC, muitos são online, em horário pós-laboral e ainda se recebe subsídio de alimentação, portanto fica essa dica, estejam atentos a esses cursos. Falaste também em comprometimento e empenho para com a empresa e eu vou deixar aqui uma opinião pessoal da minha experiência, que é aquilo que eu, enquanto funcionário, penso do meu trabalho, nem sempre é aquilo que o meu superior pensa do meu trabalho e, portanto, convém haver aqui conversas e as pessoas falarem. Feitos estes meus comentários, vamos para a segunda pergunta. Na indústria do calçado, a língua inglesa é fundamental, certo? Certíssimo. A língua inglesa é hoje em dia um dos principais veículos de transmissão e de comunicação das empresas, não só na indústria do calçado, mas em quase todas as indústrias. E estando a nossa indústria do calçado vocacionada para a exportação em quase 100%. Exatamente, estando a nossa indústria muito vocacionada para a exportação, é óbvio que o inglês torna-se absolutamente fundamental. Não só o inglês como nós o conhecemos, portanto o inglês corrente do dia-a-dia, mas também aqui há que referir que há um inglês técnico por trás da indústria de calçado
que é muito importante que se compreenda, e é muito importante que quem entra para a indústria tenha naturalmente algum conhecimento para depois poder transmitir aquilo que são as suas preocupações. Isso é fundamental hoje em dia, seja nesta indústria, seja na nossa vida em particular, porque da forma como estamos interligados em todo o mundo, hoje em dia podemos estar a receber alguém de fora de Portugal, e naturalmente que a língua que vai ser quase sempre utilizada em primeiro lugar é o inglês, e é o principal veículo de transmissão. E este conhecimento da língua inglesa será também importante para quem trabalha na parte da produção? Parece-me que é sempre uma mais-valia. Portanto, o conhecimento do inglês é uma mais-valia para qualquer funcionário, e pode ser até um fator secundário de benéfico para o próprio funcionário, que lhe possa depois fazer progredir na carreira, até eventualmente dentro da própria empresa. Portanto, é importante para qualquer pessoa ter este conhecimento de inglês. Em determinados... Vamos ser sinceros, que em determinados postos é óbvio que a competência técnica é fundamental e é mais importante, não é tanto a questão da comunicação em inglês, mas essa é sempre uma mais-valia, e vai ser valorizado certamente o trabalhador ao longo do tempo. Para quem não sabe inglês, portanto, aprendam. Se não quiserem gastar dinheiro, há cursos online gratuitos na internet, basta fazer uma pesquisa no Google, no YouTube, há aplicações para smartphones que se ensinam línguas, portanto, é um bom ponto de começo. Rui, mais uma pergunta, e eu já perdi em quantas perguntas é que já te fiz, mas tenho aqui mais umas quantas. Hoje em dia, para um jovem ou não jovem, trabalhar no escritório é fundamental ter licenciatura. Portanto, alguém que se candidata a uma vaga no escritório, é fundamental ter licenciatura? Eu, respondendo muito sinceramente a essa pergunta, eu diria que nem é muito importante hoje em dia toda a gente trabalhar no escritório, nem é muito importante toda a gente trabalhar no escritório ter uma licenciatura. Independentemente das opiniões que cada um possa ter, e naturalmente que todos nós vemos como fundamental ter uma formação ao longo da nossa vida, a aprendizagem, o percurso escolar e académico de qualquer pessoa é sempre valorizado, e é um enriquecimento que cada pessoa acaba por ter também para o seu próprio currículo e para si própria. No entanto, trabalhar no escritório pode eventualmente necessitar de competências técnicas que não requeiram exatamente uma licenciatura hoje em dia, e já existem muitos postos de trabalho e muitas funções que não se trata tanto dessa competência ao nível de uma licenciatura, mas mais técnico-profissional, e portanto entra aqui o ensino, que me parece absolutamente crucial na indústria de calçado, que é precisamente o ensino técnico-profissional. E depois a questão da licenciatura em si. É sempre importante a licenciatura, porque acaba por nos abrir também outros horizontes, mas quem não tem a oportunidade de fazer um caminho académico e de fazer a licenciatura, não quer com isso dizer que as oportunidades não devam surgir, porque cada pessoa depois vai fazer o seu próprio currículo e a sua própria carreira, e nós vemos pessoas muitíssimo bem-sucedidas sem licenciatura e pessoas com licenciaturas que não são bem-sucedidas. Portanto, isso não é um fator diferenciador da pessoa, nem da sua competência, nem da sua capacidade, na minha opinião. Eu vou complementar um bocadinho a tua resposta. Há projetos de apoio no âmbito do Portugal 2020 e agora no Portugal 2030 e no programa de resiliência, em que uma das condições é haver uma criação líquida de postos de trabalho de licenciados. E, portanto, algumas empresas que têm esses projetos a decorrer nas suas empresas necessitam mesmo de ter essa questão dos licenciados, de recrutar pessoas com pelo menos licenciatura, apesar de eu concordar contigo plenamente que um ensino profissional será muito mais adequado em muitas funções. Nós temos aqui na Escola Superior de Tecnologia e Gestão cursos de 2 anos que serão perfeitamente adequados para a nossa indústria. Próxima pergunta. Qual é a principal lacuna, de uma forma geral, que têm os colaboradores de uma fábrica que trabalham no escritório?
voltar uma vez mais a referir que isto tratam-se sempre de opiniões pessoais, naturalmente, mas em primeiro lugar eu acho que o facto de quando falamos de trabalhar no escritório, numa estrutura administrativa ou de gestão das empresas. Sim, eu disse aqui no escritório, lá está, que normalmente divide-se em parte da produção e parte do escritório. Exatamente, não é? Exatamente. De uma forma que toda a gente perceba. Exatamente. A questão do trabalho de escritório é absolutamente fundamental e todos nós sabemos, da mesma forma que na mesma proporção é o trabalho da produção. Sem um produto de qualidade e sem um produto de referência, naturalmente que o escritório, por muito que faça o seu trabalho e faça bem feito, não vai conseguir vender o produto. E vice-versa. Portanto, é um todo, trata-se de uma equipa. Mas eu diria que aquilo que eu aponto como uma das principais lacunas que hoje em dia ainda se sentem é, sem dúvida alguma, a parte da comunicação. A parte da comunicação, seja ela interna como externa, muitas das vezes não é levada muito a sério pelos nossos recursos humanos em geral. Nós temos uma cultura latina de trabalho e, portanto, muitas das vezes algo displicente em relação àquilo que é, por exemplo, a pontualidade, a resposta assertiva ou rápida, os prazos. Portanto, há aqui ainda um trabalho a fazer que também deriva muito daquilo que é a nossa cultura, eventualmente. Nós verificamos isso no nosso dia-a-dia, na forma como nos relacionamos com fornecedores, com as pessoas em particular, que têm ainda alguma dificuldade naquilo que é a comunicação. E eu apontaria isso como uma das principais lacunas que muitas das vezes faz a diferença em relação àquilo que qualquer cliente de qualquer empresa, seja ela a indústria de calçado como outra empresa qualquer, se nós não obtivermos respostas na nossa vida em relação àquilo que nós pretendemos comprar, um produto que pretendemos adquirir, e se ela não for rápida e assertiva e se não nos transmitirem confiança, torna-se muito difícil de poder trabalhar e de confiar nessa estrutura. Esta próxima pergunta é excelente para ti, porque também trabalhas na parte comercial. Qual é que é a principal qualidade que um colaborador que trabalha na área comercial deve ter? Acima de tudo, uma Deve ser chato? Não me parece que seja. Tem que ser persistente, diria que tem que ser persistente sem ser chato. Vamos trocar o chato pelo persistente. mas sem dúvida alguma que uma parte comercial tem que ter uma compreensão muito abrangente daquilo que é a estrutura de negócio. Portanto, uma empresa tem na sua gênese um conjunto de operações e um conjunto de recursos humanos que, acima de tudo, têm que se manter extremamente organizados ao longo de todo o processo, e o comercial tem como missão compreender que essa organização e esses recursos humanos estão efetivamente alinhados para que se consiga dar uma resposta muito efetiva a qualquer cliente. Portanto, essa compreensão da estrutura, essa organização até muitas das vezes interna que vai criar alguns reajustes, uma reforma estrutural até na componente daquilo que é a estrutura corporativa, empresarial e de recursos humanos da empresa, é crucial para depois, naturalmente, conseguir desenvolver o negócio e criar novas oportunidades. Eu diria que essa compreensão em relação ao negócio e a compreensão em relação aos clientes, ao mundo em geral, é fundamental. Nós hoje em dia não nos passa pela cabeça fazer um negócio com um cliente da Rússia. Portanto, há que ter aqui também uma perspectiva abrangente daquilo que é a compreensão de tudo que anda à nossa volta para diminuirmos ao máximo o risco e proporcionarmos naquilo que for possível melhores oportunidades para a empresa a nível de negócios. Rui, última pergunta. Daquilo que tu vais vendo no teu dia-a-dia, quais é que são as áreas, na tua opinião, que as fábricas deveriam apostar mais ao nível dos recursos humanos? Dito de uma outra forma, em que setores, departamentos, vês as principais falhas ou déficit de recursos qualificados? Eu diria que a mão de obra qualificada será certamente algo que nós temos que apostar nos próximos anos. E o que é isso da mão de obra qualificada? É naturalmente
dar condições a alguém mais jovem ou a alguém que está a entrar na indústria de calçado de compreender a técnica, de ter uma formação técnica para determinada operação que vai ser efetuada em produção. E precisamente que lhes sejam dados todos os recursos para que possam desempenhar da melhor forma aquilo que são as funções de futuro. Isto do ponto de vista da produção, porque na produção todos nós sabemos que não só pela questão salarial, mas também pela questão daquilo que as pessoas têm e perspectivam na sua vida, naturalmente, de quererem trabalhar noutras áreas diversas, perfeitamente compreensível, nos próximos anos esse recurso vai ser cada vez mais necessário, ou seja, procurar dar a formação adequada e criar alguma atratividade para o setor de calçado, pelo salário naturalmente, mas também do ponto de vista de explicar como é que se faz o produto, qual é a técnica e a melhor forma de se poder enquadrar dentro de uma empresa. Depois, numa estrutura talvez mais administrativa, eu diria que a parte de gestão de operações, tudo o que envolva a importação e a exportação de produtos e de matérias-primas, é também fundamental, porque nós hoje estamos num mundo em que dependemos claramente de muita matéria-prima que vem de fora do país, muita desta matéria-prima também fora da comunidade europeia, e tem que haver aqui uma compreensão, quer ao nível de timings, de prazos, do próprio planeamento, mas acima de tudo das operações logísticas que estão envolvidas nesta cadeia de abastecimento à indústria do calçado. É fundamental que para o futuro se aposte muito nesta gestão de operações e nesta parte logística do ponto de vista da cadeia operacional das empresas de calçado. Parece-me a mim que ainda é um dos déficits maiores que as empresas têm. Isto vai gerar naturalmente resultados melhores, porque se efetivamente conseguimos comprar uma matéria-prima mais económica num determinado local ou num determinado fornecedor, se conseguirmos com isso reduzir também os prazos de entrega e tornarmos mais eficiente o método produtivo, isto vai desenvolver melhores resultados e naturalmente depois toda a gente que deverá e será retribuída por esse sucesso. Vamos avançar para as notas finais. Rui, se me permites, começo eu, e para pegar novamente na questão da formação. Eu acho que é muito importante e está ao alcance de todos, se bem que, na minha opinião, aqui na parte da indústria do calçado poderia melhorar muito. Há um exemplo que é o exemplo da Auto Europa, que eles têm lá perto uma escola profissional, um centro de formação, em que os alunos saem de lá diretos para a Auto Europa e aprendem e começam logo a trabalhar quase direitinho. E aqui a indústria do calçado, acho que deveria de haver aqui um centro de formação em colaboração estreita com as empresas, porque tanto a Auto Europa é uma empresa enorme, nós aqui tínhamos que ser as empresas, que em Felgueiras, por exemplo, as empresas todas, praticamente todas juntas, em trabalhar de uma forma articulada para formar excelentes profissionais. Rui, tua nota final? A minha nota final, naturalmente, tem a ver também com esta questão falámos na questão dos salários, da atratividade das pessoas, de algumas qualidades que são necessárias na indústria do calçado e de algumas lacunas que também existem, mas nós temos que assumir claramente, e toda a gente, eu acho que isso é suejamente conhecido, que os salários devem melhorar significativamente. Naturalmente que temos que ter sempre em consideração o fator competitividade, mas nós sabemos que os salários têm que melhorar significativamente ao longo dos próximos anos e sempre que possível, na medida em que cada empresa se gera um lucro suficiente para fazer essa distribuição de riqueza pelos seus funcionários. Assim deveria ser, e nós temos um grande exemplo do Sr. Rui Naveiro, que recentemente nos deixou, e naturalmente que nós devíamos olhar para ele como um grande exemplo e seguir muito essas pisadas. Mas queria também deixar aqui de ressalva na minha nota final que, independentemente dessa subida progressiva dos salários que deve acontecer e deveria acontecer com muito mais frequência, há um rendimento tributável das empresas que nós temos que dizer que a questão do Estado e dos impostos que se pagam em função de um rendimento de uma pessoa são hoje em dia impostos que têm um peso muito significativo naquilo que é a retribuição que é paga ao funcionário. Eu, por exemplo, daria o exemplo, porque há aqui
aqui um exemplo muito, muito caricato, que é o exemplo de um funcionário que tem um rendimento de 2.000 euros, portanto, um rendimento bruto de 2.000 euros, em que a taxa da retenção é de 21%, portanto, estamos a falar de 418 euros, depois a contribuição para a Segurança Social de 220 euros, e o vencimento líquido de um salário, por exemplo, bruto de 2.000 euros, será 1.362 euros, que é aquilo que o funcionário deveria levar para casa. Mas o custo para a empresa, Pedro, são 2.475 euros. Rui, ainda podes juntar o seguro de acidentes de trabalho, podes juntar a medicina do trabalho, ainda é mais um bocadinho. O subsídio de refeição. Portanto, nós estamos a falar que é muito importante dizer que em cada 100 euros gastos por uma empresa num funcionário, o Estado recebe 45. Isto é completamente desproporcional face àquilo que se pretende. E o que é que se pretende? Pretende-se remunerar melhor os trabalhadores e pretende-se que as empresas também sejam competitivas. Rui, desculpa, mas eu não estou de acordo contigo. Eu era a favor desses impostos todos se o Estado nos desse serviços que compensassem. Se eu fosse a um hospital e fosse atendido. Exatamente. Se eu fosse... Não é? Se tivéssemos bons serviços. Exatamente. Aliás, temos exemplos na Europa do Norte, nos países nórdicos, que a carga fiscal é muito elevada, mas tem lá bons serviços, não é? Que nós aqui. Exatamente. Desculpa interromper-te. Não, mas acabaria também por chegar aí e dizer que aquilo que quero referir acima de tudo é que remunerar melhor um trabalhador e nós podermos ser remunerados melhores por via do nosso trabalho também significa que o Estado deve olhar para as empresas e não asfixiá-las e também ajudá-las. Portanto, nós temos que ser justos e reconhecer que os salários são baixos e que deviam ser melhorados e que há condições para muitas empresas o fazerem, mas também reconhecer que do outro lado temos um Estado papão que nos leva 45% daquilo que se paga a um trabalhador e que efetivamente ele apenas leva 55% para casa. Portanto, neste exemplo, o Estado fica com 1.113 euros e o trabalhador com 1.362. Portanto, é muito desproporcional e era apenas uma nota que também queria deixar em relação a isso. E eu vou-te confessar uma coisa, no mês de janeiro, para a minha empresa dos funcionários, quando eu recebi as contas para pagar do relativo aos impostos relativos aos funcionários, eu assustei-me, porque também incluía o subsídio de Natal e isso tudo, eu assustei-me com o valor. São valores de facto muito altos. Se o Sr. Primeiro-Ministro e o Ministro das Finanças nos estiver a ouvir, por favor, baixem-nos os impostos. Sem dúvida. Ora, vem dos nossos trabalhadores, para que as remunerações dos trabalhadores e de nós próprios, dos nossos salários, para que eles sejam melhor remunerados, naturalmente. Exatamente. Rui, chegamos ao fim deste episódio do podcast, um pouco diferente dos episódios habituais. O mais famoso podcast sobre calçado está presente nas principais plataformas de podcast, por isso subscreva. Eu e o Rui estaremos de volta em breve com mais um episódio.